Glória a Deus, glória a Deus. Como é que você tem lutado as tuas guerras? Como que você tem lutado as tuas guerras? Vamos ler Apocalipse 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, com peste e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso por ter nos revelado todas essas coisas que o Senhor ainda está por fazer, ter nos revelado, Senhor, as coisas que o Senhor já fez, desde a fundação do mundo, ter nos enviado seu Filho para morrer por nós e nos ensinar para que nós possamos passar por esses tempos que estão para vir e viver grandes bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso, meu Pai, nos ajuda como teu servo, Senhor, a ir até o Senhor, a entender o que é esse ir e a ver todas as coisas que o Senhor tem. Amém? Nos ajude, Senhor, para que nós possamos, em nome de Jesus, através da morte do seu Filho que morreu por nós, ter acesso a todas essas informações e viver grandes maravilhas. Agradecemos por todas as bênçãos, em o nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que me chama muita atenção nesse capítulo 6 de Apocalipse e Revelação é essa frase, essas palavras que é dita: vem e vê. Amém? E eu gostaria de associar esse vem e vê a alguns personagens da Bíblia, porque não existe melhor maneira de nós interpretarmos a Bíblia senão pela própria Bíblia. Afinal, ela foi escrita para nos deixar exemplos, para nos deixar meios de nós podermos receber de Deus direção. Porque muitas vezes nosso lado humano acaba interferindo nas coisas do Senhor, acaba interferindo naquilo que Deus quer fazer. E quando nós lemos a palavra de Deus,
nós meditamos na palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, né? Guardamos no nosso coração, o que acontece? O Espírito Santo, de acordo com nosso posicionamento, ele vai abrindo revelações para nós. Ele vai permitindo que nós tenhamos acessos a coisas maiores, a coisas maiores. Então veja bem, quanto menos você se posicionar diante de Deus e preferir viver do jeito que você quer, menos acesso você vai ter às revelações de Deus. Quanto mais você delegar para que alguém faça algo que você deve fazer para Deus, você vai deixar de viver grandes promessas na sua vida nessa área. Por exemplo, se você delegar para outras pessoas jejuarem pela sua vida, orarem pela sua vida, não estou dizendo que isso é errado, dizimarem por você ou usarem o teu dízimo, a tua oferta no teu lugar, o que acontece? Você está perdendo de viver grandes revelações. Entenda, não confunda o fato de eu querer ajudar uma obra, eu querer investir no reino de Deus. Por exemplo, eu me identifico com um determinado ministério, acredito na visão, da maneira como eles caminham, o discurso que é colocado dentro do ministério, e eu pegar e investir no ministério. Isso é uma coisa. Eu trabalhar junto com o ministério, eu colocar à disposição meus recursos, os meus conhecimentos profissionais, os meus conhecimentos técnicos para fazer a obra de Deus. Isto tem que ser feito. Você precisa ter pessoas que estão envolvidas junto com você e que vejam da mesma maneira. Peça para Deus, ore para que Deus coloque do seu lado pessoas que queiram não dar dízimo e oferta para um líder, mas que queiram colocar à disposição do Senhor 100% do que ele tem. Porque essas pessoas que estão dispostas a colocar 100% do que eles têm vão ser as pessoas que vão fazer com que realmente a palavra de Deus seja colocada. A palavra de Deus seja colocada no coração das pessoas, seja colocada na mente das pessoas, porque é uma guerra, meu amado. E você ficar dando para alguém fazer aquilo que você deve fazer. Então veja bem, quando você pega o teu dízimo, a tua oferta, você pega a oração, você pega o louvor, você pega o teu culto, né? Você vai e só cultua a Deus quando vai numa reunião, numa igreja. Você está delegando, você está terceirizando aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E Deus, ele usa cada um de maneira diferente. Por isso é importante o teu posicionamento. Você colocar 100% da tua vida diante do Senhor, até mesmo nos dízimos e nas ofertas. É importante que você dê o teu dízimo, a tua oferta diretamente para o Senhor, investindo no reino de Deus. Você não precisa dar para alguém o teu dízimo, a tua oferta. Você pode contribuir, fazer doação, fazer o que você quer, mas teu dízimo e a tua oferta, procure dar diretamente para o Senhor. Por quê? Porque Deus quer isso. Deus quer essa comunhão. Deus quer esse envolvimento teu 100%. Para quê? Para que Ele possa trabalhar na tua vida, Ele possa trabalhar aí no teu interior e te preparar para viver grandes coisas, para que você possa vir até Deus e ver as coisas que Deus tem para a tua vida para fazer. Deus me deu alguns personagens aqui na palavra de Deus, alguns homens de fé, algumas pessoas que servem de exemplo para nós. Tem a base em Adão e Eva, a base em Moisés, dentro desse tema, vem e vê. A base em Jesus, que é o nosso maior exemplo, né? E também a igreja nos dias de hoje. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, né? O que eu desejo realmente falar, entendeu? Mas em nome de Jesus, dentro daquilo que o Senhor permitir, com certeza eu vou estar passando para que vocês possam compartilhar comigo daquilo que eu recebi do Senhor. E em partir com outros, é evidente, você dividir com outras pessoas também, né? Porque isso é importante. Mesmo que você não queira compartilhar esse vídeo, você não queira compartilhar esse áudio, você não queira passar esse áudio para outras pessoas, eu te aconselho a você também estudar, meditar e você compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Porque ainda que as pessoas não compartilhem do que você está falando, elas vão também ser edificadas. Em alguma parte, em algum momento da palavra, o Espírito Santo vai visitá-las. Amém? Porque, na realidade, o fato de eu não concordar com você não quer dizer que eu sou contra você, não é nada disso. Então, vamos lá.
Primeiro vem ver com base em Adão e Eva. Entenda o seguinte, Deus, ele fez a terra, os animais, tanto aquáticos como também os selváticos e assim por diante. Ele criou toda o jardim, deixou o jardim pronto, fez tudo. Aí ele começou a criar o homem através do pó do sol, do pó da terra, como você já conhece a história. Fez o homem do pó da terra e depois soprou nas narinas dele o fôlego de vida e o homem veio se tornar então uma alma vivente, correto? Aí veja bem, então Deus chegou para Adão e falou, vem e vê. Adão, olha, tudo isso que eu criei aqui é para você. Vem e vê. Olha, Adão, que coisa linda, maravilhosa. Aqui eu entendo o seguinte, que a partir do momento que Deus criou o homem, ele já começou com a colocar, né, no coração do homem a ideia de que a terra toda se tornasse povoada, de que pessoas passassem a viver na terra. Esse era o propósito original de Deus, correto? Porém, quando Deus olhou para o homem, ele viu que sozinho ele não ia conseguir realizar essa tarefa. Por isso que Deus disse e Deus achou que não era bom que o homem ficasse só. Eu vou fazer uma ajudadora. E por isso que Deus falou, então, vou fazer uma ajudadora para que ele possa, junto com essa ajudadora, fazer com que toda a terra se torne povoada. Correto? Até aqui tudo bem. Então Deus pegou o homem, colocou ele para dormir, pegou da sua costela, que você já conhece a história também, e pegou do pó da terra, fez a mulher da costela, entendeu? O homem fez direto do pó. A mulher pegou da costela de Adão e fez a mulher e apresentou a Adão. Falou, Adão, essa é osso dos teus ossos, carne da tua carne, e assim por diante. Uma ajudadora para que Adão conseguisse fazer com que a terra se tornasse povoada e a vontade de Deus se cumprisse naquela profecia que ele liberou sobre a vida de Adão, que foi sede fecundos, tornável muitos, encher a terra e sujeitai-a. E Deus disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e Deus nos abençoou, certo? Então Deus abençoou os dois. Só que veja bem, irmão, isso é algo que eu entendi quando eu li. Você pode interpretar de outro jeito, não sei. Eu acredito que Deus, ele deu essa ordem para o homem de que ele sujeitar a partir do momento que teve Eva. Quando teve Eva, então Deus deu a oportunidade para o homem para que ele conseguisse fazer com que a sua esposa se sujeitasse ao propósito de Deus, às ideias que Deus tinha assim por diante. Só que parto eu do seguinte princípio, de que Adão, ao invés de pegar a sua mulher e apresentar a Deus, para que ela recebesse a porção dela diretamente de Deus, para que ela tivesse contato com o Senhor, para que ela viesse e visse o que o Senhor tinha feito, quem era o Senhor, o Espírito de Deus, a presença de Deus na vida dela, Adão sujeitou a mulher a ele. Isso é, colocou a mulher debaixo da sua sujeição. Ao fazer isso, o que aconteceu? Eva não teve acesso ao Senhor, ela não teve acesso ao poder de Deus, às maravilhas de Deus, ao Espírito de Deus ali no Jardim do Éden. Por que, Ronaldo, você pensa assim? Pelo seguinte fato, a mulher, quando teve a conversa com o diabo, e ela foi entrar em contato com o diabo, ela mudou, ela disse que não podia comer nenhum fruto. Adão, quando foi questionado por ter comido fruto, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Então, eu entendo, a partir do que foi escrito ali por Moisés, é claro, de que a mulher, ela não recebeu diretamente do Senhor. Por que eu estou falando isso? Para você entrar na onde que eu estou querendo chegar. Então, há necessidade de você entender isso. Cada pessoa precisa ter o seu contato com o Senhor. Isso é primordial. Uma pessoa não pode frequentar a igreja, frequentar culto, participar de ministério e ficar na dependência de outro para ter contato com Deus, para ter presença de Deus, para ter a sua vida ministerial, a sua vida num todo, o seu 100% diretamente na mão de Deus. Porque quando acontece isso, nós podemos ver em todas as passagens da Bíblia, ela não participa da plenitude de Deus.
ela participa de uma porção que aquele líder está passando para ela, que aquela igreja está passando para ela, que aquele ministério está passando para ela. E quando isso acontece, a pessoa tem acesso a Deus em uma porção de outra pessoa, ela não recebe as informações realmente que Deus tem para a vida dela. Ela acaba recebendo uma mensagem distorcida. Por mais que a gente queira passar a informação bem colocada, a gente queira estudar, a gente tenta colocar as palavras de uma maneira que a pessoa compreenda, que ela receba, que a gente ore, que a gente jejue, que a gente crie um ambiente, né, para que a pessoa receba, ela não consegue. Por quê? Porque há necessidade de que ela também se posicione 100% diante do Senhor. Então veja bem, quando Deus chamou Adão, vem e vê, e deu essa orientação para ele, olha, sede fecundos, tornai muito, encher a terra e sujeitai-a, era para Adão sujeitar a esposa dele a Deus, apresentar ao Senhor, levar até o Senhor. Porque quando você faz isso, você permite que a tua esposa, permite que o teu filho, permite que as pessoas que estão à sua volta tenham comunhão com Deus particular. Busquem essa presença de Deus e não você buscar por eles, você faz com que a pessoa tenha a plenitude do que Deus tem reservado para a vida dela. Por quê? Porque ela foi e viu. Ela não ouviu você falar. Ela não ouviu você pregar. Ela não sentiu a presença de Deus através do que você está sentindo. Você buscou o Senhor, está cheio do Espírito Santo, e aí ela recebeu e sentiu. Não é isso, ela teve o contato diretamente com o Senhor. Então, o ver e ver, com base em Adão e Eva, é isso. Adão, ele perdeu a oportunidade de sujeitar a mulher a Deus, porque é assim, irmão, quando você sujeita uma pessoa a Deus, você tem uma esposa, você tem um marido. E às vezes seu marido tem atitudes que você não gosta, você não concorda, você acha que foge ao teu padrão do que Deus quer. Você está totalmente assim fora. E você, às vezes, o teu marido olha para tua esposa e vê coisas que você vê que não agrada a Deus, que você não concorda também. Quando você tenta mudar isso com a tua força, com o teu entendimento, com o teu intelecto, com as tuas palavras somente, você vai pregar o evangelho, vai falar da palavra, tudo. A pessoa não participa da transformação real no interior dela. Porque a verdadeira transformação da pessoa não consiste em palavras, não consiste em regras, não consiste em leis, não consiste em mandamentos. Ela consiste na presença de Deus na vida dela. Quando ela começa a ter a presença do Espírito Santo na vida dela, por isso que o inimigo luta tanto para que as pessoas não orem. Luta tanto para que as pessoas não leiam a Bíblia. Luta tanto para que as pessoas não glorifiquem somente a Deus. Porque ele sabe que se as pessoas fizerem isso, Deus vai transformar o interior dela. E por isso que muitas vezes, até mesmo na igreja, os líderes absorvem a responsabilidade da igreja e tentam carregar a cruz da igreja, tentam carregar o fardo da igreja. E o que acontece? Eles morrem. Muitos pastores que se suicidam, muitos pastores que perdem o ministério, que se envolvem com situações que fogem ao padrão de Deus e acabam perdendo a graça. A graça não, porque a graça Deus dá, dependendo do que acontecer, você se arrepender e voltar. Mas perdem tudo aquilo que eles construíram e edificaram. Porque eles buscam ao Senhor, se enchem da porção do Senhor, mas eles querem fazer com que as pessoas participem dessa porção através dele. E não dá, não tem como, meu amado. Não tem como você ficar pegando do teu azeite e transferindo para as pessoas. Isso é perda de tempo tua. Tu nunca vai edificar ninguém. Porque veja bem, quando Deus falou vem e vê, você precisa entender o seguinte, que quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a glorificar a Deus, quando você começa a se posicionar diante de Deus, não pense que Deus só vai te mostrar coisas maravilhosas. Coisas lindas, anjos, o céu, o terceiro céu, o trono de Deus, as águas, os rios. Não. Deus também vai te revelar coisas que estão acontecendo através do maligno. Pecados ocultos, sentimentos malignos, pessoas malignas. Deus vai te revelar coisas que vão acontecer com outras pessoas por causa das atitudes delas.
Aí eu te falo, se você não pegar as pessoas e colocar elas para ter contato com o Senhor, você acha que elas vão suportar? Você acha que elas vão aguentar? E você vai aguentar? Todas as vezes que você lê na palavra de Deus em que Deus pega a pessoa e leva no espírito para ver coisas, ele mostra tanto o lado positivo, o lado bom, aquelas coisas maravilhosas que Deus tem reservado, como mostra também as malignidades que estão na vida do povo. Mostra as atitudes do povo que estão sendo praticadas, às vezes, no secreto, no oculto. E aí você vai querer mudar a vida da pessoa na tua força? No teu poder? Você pregando palavra para ele todo dia, nos cultos? Você intercedendo por ele, criando grupos de intercessores para cuidar da vida dele? Não adianta. Você precisa focar nisso. Fazer com que o povo venha e vê. O povo precisa vir e ver. Toda pessoa que quer realmente ter vida eterna, ela precisa vir e ver. Ela tem que vir e ver. E não ela vê em você, através de você. Ela tem que entrar no Santo dos Santos. Ela tem que participar do Santo dos Santos. Você está entendendo? Então, o fato de Adão não ter entendido isso, né? Não ter feito com que sua mulher participasse dessa porção, viesse e visse realmente ao próprio Senhor, quando ela teve contato com o inimigo, ela achou que aquilo era normal, que era natural, que não tinha problema pegar e comer e desobedecer a Deus, que não ia acontecer nada. Por quê? Porque ela não tinha a presença do Senhor na vida dela plena. Ela tinha o que Adão passou para ela. Você está entendendo o perigo? É por isso que Jesus falou que no final dos tempos vão vir muitos escândalos. Por que vão vir esses escândalos? Porque os líderes das igrejas estão se alimentando das ovelhas e elas não estão tendo acesso ao próprio Deus. Elas não vêm e vê. Elas vêm e vê o líder. Elas vêm e vê o ministério, os milagres, os sinais, as curas, os prodígios, não sei o que, as profecias, profetizando. E aí o que acontece? O povo não tem o contato com o próprio Senhor, tem contato com o líder que faz as coisas através do nome do Senhor, porque Deus ele faz, palavra liberada ele vai fazer. Você está entendendo a importância de você fazer com que tua esposa, teu marido, teus filhos tenham essa presença do Senhor, tenham esse contato direto com o Senhor. Eles precisam se autorresponsabilizar pela salvação deles. Não queira você querer carregar as cruz deles. Você deve orientar, você deve ajudar, você deve fazer o que você puder dentro do teu limite, mas não interfira naquilo que o próprio Senhor quer fazer na vida dele. Até porque Deus tem um chamado para cada um. Ninguém vai fazer a mesma coisa na obra. Nós vamos fazer com o mesmo propósito, o objetivo, que é o reino de Deus e a palavra de Deus ser pregada em toda a terra e Jesus realmente voltar e estabelecer o seu reino. Porém, a forma que Deus vai usar, a maneira que Deus vai usar, a estratégia que Deus vai usar com cada um é diferente. É muito diferente. Você pode olhar em todos os servos de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Deus, quando contatava eles pessoalmente, se manifestava da maneira que a pessoa estava pronta para receber. Você está entendendo? Mas esse contato é primordial. Ele é necessário, ele é importante, precisa ter esse contato diretamente com o Senhor. Vem e vê. Não aceite estar numa igreja onde você simplesmente vai e vê o teu líder fazendo coisas. Vai ver as pessoas fazendo coisas. Não, você tem que entrar. Você tem que entrar nessa dimensão do Senhor, do Espírito Santo. Você precisa começar a desejar isso, para que Deus também te chame e te mostre, te revele coisas que são grandes que você nem imagina que são. João, quando teve essa visão aqui, maravilhosa, ele mesmo falou, ele foi chamado, vem e vê. E ele começou a ver o que estava acontecendo ali, diante de toda aquela situação que nós lemos. Eu queria falar também sobre Moisés, queria falar sobre a Jesus, sobre vem e vê, porque eu acho que é muito importante, são exemplos maravilhosos, por enquanto de Adão e Eva são só exemplos para nós tomarmos cuidado, para nós vigiarmos, entendeu? Mas entenda, até em Moisés nós vemos atitudes que realmente vão contribuir para o nosso crescimento espiritual e atitudes que prejudicaram a Moisés na entrada da terra. Não que Moisés perdeu a salvação, não é nada disso,
mas prejudicaram ele em poder viver, entrar na terra e ver a terra junto com algumas pessoas do povo. Você está entendendo? Então, tudo isso são exemplos para nós, para que nós possamos não vir a cometer os mesmos erros e viver coisas muito maiores que Deus tem reservado para nós no tempo do fim. Lembre-se, a volta de Jesus, para alguns, realmente vai ser gozo, vai ser alegria. Eles vão receber grandes bênçãos da parte de Deus. Porém, para outros, eles vão perder bênçãos que eles conquistaram. Eles vão ser destituídos do seu cargo. Eles vão perder autoridades que tinham. Por quê? Porque quando Deus for chamar eles para vir e ver, eles não vão estar prontos. Eles não vão estar preparados. Nem sequer vão ouvir a voz de Deus. Você está entendendo? Mas nós que queremos, que desejamos viver tudo isso, nós precisamos então nos posicionar. Você quer realmente vir e ver? Saia um pouco da saia do teu líder. Saia um pouco, perde o medo e vai realmente em busca do Senhor, vai em busca do Espírito Santo, da presença de Deus, da palavra de Deus, que conforme você for caminhando, ainda que chorando, você vai caminhando, andando e chorando, Deus vai colocando dentro de você realmente aquilo que ele tem como imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança dele. Lembre-se, se você não ter essa comunhão com o Senhor de vir e ver o que o Senhor tem reservado para a tua vida, quando o inimigo se apresentar para você, ou quando um falso profeta, uma igreja que estiver com um líder fazendo coisas que não são de Deus, você vai aceitar a proposta dele. Você vai acreditar que é o melhor para você. Por quê? Porque você não tem a presença do Espírito Santo para traçar um comparativo. Você não tem comunhão com Deus. Então, aquilo que apresentar para você, tá bom, tá ótimo. Porém, o resultado não vai ser nada agradável, não vai ser bom e nem vai ser perfeito, porque você não conhece ao Senhor realmente como se deve conhecer. Por isso, passe a buscar ao Senhor, passe a ter contato com Deus, perde esse medo que, tá, eu estou com esse problema, com aquele outro problema na minha vida, eu estou com medo de... Não, vá, porque na tua caminhada Deus vai te tratar, Deus vai te libertar, Deus vai te curar. Se você abrir o teu coração e for sincero com Ele, buscar Ele em espírito e verdade, o próprio Deus vai mudando, vai transformando seus pensamentos, vai transformando seus sentimentos, vai transformando a sua vida e vai colocando uma atitude correta de acordo com a vontade dele. Não precisa forçar, não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Seja sincero com o Senhor, fale a verdade para Deus do que você está passando, do que está acontecendo. Vem e vê, porque se você vir e ver, pode ter certeza que Deus vai revelar para você o que realmente está te impedindo de receber de Deus grandes revelações. Eu creio em nome de Jesus. E não se esqueça que nós estamos orando pela vida de vocês e vocês vão ser revelados no fim dos tempos. Vai ser revelado. Quem você é vai ser revelado. Porque Deus, quando Deus desce na terra, quando Deus vem na terra, toda criatura passa a ser revelada do que ela tem no seu interior, do que está acontecendo no seu interior. É a ação da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele vem para arrumar as coisas, para ajeitar as coisas, para colocar no lugar. Entendeu? Então, o que acontece? Toda vez que Deus se apresenta na terra, a presença dele revela a vida das pessoas. Revela e coloca no lugar certo. Por isso, como que você está? Você está vindo e vendo as coisas de Deus ou está vindo e vendo coisas de homens? Você dá mais importância para as coisas de Deus ou para as coisas dos homens? Põe as coisas de Deus em primeiro lugar e ele vai te ensinar a viver com muitas bênçãos nas coisas dos homens. É isso mesmo. Ele vai te honrar, ele vai te colocar em posições que você nem imagina. Porque você assumiu um propósito de vir e ver o que Deus tem preparado para a tua vida. A tua vida. Sai dessa situação de ser dependente, de terceirizar a tua fé. Não aceite frequentar um ministério onde eles monopolizam qualquer área espiritual na vida das pessoas. Não aceite. Você tem que se responsabilizar pela tua salvação. Vai atrás da tua salvação que você vai ver grandes bênçãos, eu creio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.